Ué, não era essa. Boa tarde. Ué? Não. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui se está tudo certinho. Só dá um tempinho para o pessoal ir entrando. Isso. Isso. Estou procurando aqui meu encaminhamento sobre a parte do futebol. Sondagem, avaliação. Mas não está mostrando as atividades aqui. Permitir. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aí? Tá. Oitavo ano, volume, deixa eu ver se é esse aqui. Não. Atividades. Estratégia. Engraçado, não veio só a questão das atividades. Né? Tá. Pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu queria falar sobre uma coisa que... Sim, professor. Já vou mandar depois a atividade.
que você disse lá nas mensagens. Isso aí mesmo, tá? Eu queria que vocês tomassem um pouco mais de cuidado. Quando eu falo vocês, é que não é todo mundo, tá? É porque eu identifico isso na atividade, e aí dois alunos acabam fazendo e tal. Espero que esses dois alunos estejam aqui observando. E aí eu vou citando o exemplo para que vocês ou corrijam ou não cometam mais esse tipo de erro, tá? Por exemplo, lá nas atividades teve uma questão, que eu não estou achando a minha atividade aqui no meu celular, que geralmente eu deixo ele ali, mas tinha uma questão que dizia o seguinte, que a FIFA, ela definia 6 posicionamentos táticos como oficiais, e as outras formas de posicionamento tático, ela considerava variação desses posicionamentos, tá? Esses 6 posicionamentos, eles eram os principais, né? E aí eu perguntava, na primeira atividade, eu mandei 6 campinhos desenhados e eu pedi para vocês definirem quais eram os posicionamentos e demonstrar esses posicionamentos, né, no campinho. Fazer uma bolinha, qualquer coisa assim. Aí eu acho que o cara prestou atenção na parte que eu falei que o somatório do posicionamento tinha que dar 10, que se tivesse dado 10, qualquer coisa estava valendo, tal. Eu devo ter dito alguma coisa disso, o cara deve ter entendido isso, né? E ele foi lá e alguns alunos colocaram umas coisas assim um pouco absurdas. O somatório dava 10, pelo menos, né? O cara, pelo menos, somar, o cara sabia, né? Só que lá no conteúdo que eu passei para vocês, na página 2, na terceira página, a página todinha, tá? Conta os conteúdos que são os conteúdos, os posicionamentos que são aceitos pela FIFA, tá? O primeiro posicionamento aceito pela FIFA foi o 1-1-8. Um jogador na defesa, tipo, só o Marcão, né, que não joga nada, então deixaram ele lá para fazer companhia pro goleiro. Um jogador na defesa, mais o goleiro. Um jogador no meio de campo, para eu ter para quem passar a bola, alguém que jogue bem, para eu ter para quem passar a bola, né? E 10, 2, 8 lá no ataque, tá? Esse foi o primeiro esquema tático que aconteceu. Na época em que o objetivo era, tipo assim, quando não fosse o 0010, né? Todo mundo atrás da bola, né? Mas o objetivo era fazer gol. Tipo, eles tinham a ideia de que o time que mais fizesse gol estava no jogo, ganhava. Né? E como todo mundo se comportava dessa forma, o jogo até que fluía. Todo mundo atrás da bola, né? Empurra a bola, gol, a bola entrou, beleza, gol, tá, beleza, tá valendo. E aí teve um louco que deve ter tropeçado no pé da cama, alguma coisa assim, que parou assim, deu aquela ai, e resolveu fazer tudo o contrário. E aí ele disse assim: não, o time se dá melhor em campo é o time que menos toma gol. A visão dele ficou diferente, tá? E aí ele começou a se preocupar um pouco, além de prestar os gols, ele começou a se preocupar um pouco com a defesa. Quando o outro time pega a bola, o que é que eu faço? Eu tenho que ter alguém ali atrás esperando. Então ele começou a tirar um pouquinho os jogadores que os 8 que estavam no ataque e foi posicionando para ocupar melhor os espaços de campo. Né? E posicionando melhor os espaços de campo, ele conseguiu fazer como é que eu vou dizer assim,
ele conseguiu não deixar o outro time jogar, né? Ele conseguiu fazer com que o outro time tivesse dificuldade em pegar a bola. Naquela época não tinha muitos toques. No 1-8 não se tocava muito a bola, porque estava todo mundo lá na frente. Era chutão para frente, corre atrás e tenta chutar para o gol, a hora que der. Com a criação de outros esquemas táticos, como os jogadores estavam distribuídos e eles saíam um pouco daquela posição, não ia ver um lateral lá no meio de campo. Se visse o lateral no meio de campo, o cara estava errado. O lugar dele ficar era na lateral. Ele podia fechar um pouquinho quando o jogo estava acontecendo lá do outro lado do campo. Mas ele ainda estava numa posição de lateral. Tá? Dificilmente ia ver um jogador da defesa na frente de um jogador de ataque. Porque se ele ficasse lá, tipo, jogador da defesa que quisesse ficar na banheira, estava errado. Podia. Né? Então, ele começou a distribuir, a treinar esse tipo de coisa. Tem que ser treinado. Porque não é fácil a gente aprender a cuidar do nosso espaço, ver o nosso espaço dentro do campo. Né? E aí eles criaram outras formas de posicionamento. Surgiu o WM. O WM é que se tu botar o jogador assim, olhando o campo de cima, e tu vê os jogadores como se fosse assim as bolinhas em cima, como a gente fez na nossa representação, vocês vão ver que a posição que eles se colocam fica como se fosse um W e um M. Então eu poderia dizer que são 5 em cada lado, né? Mas são 2 na defesa, 5 próximos do meio campo, né? E 2 no ataque. Para formar o W seria 2 na defesa, logo um pouco mais na frente, na segunda linha de posicionamento, 3 jogadores para poder formar o M, né? O M. Entendeu? Ou o W, né? 2 jogadores na defesa, 3 jogadores ali mais à frente. Esses 3 jogadores, eles auxiliavam no meio-campo e voltavam para jogar na defesa. Olha só a ideia do cara que bolou isso. Lá no campo de ataque, ele tinha o invertido. 3 jogadores mais próximos do meio de campo e 2 jogadores mais na frente. Tá? Se a gente olhar esse desenho em cima do... vai parecer mesmo W, M. Né? Então, na prova, vocês desenham um W e desenham um M e vocês vão ver que é o formato é certinho. O que isso fazia? Isso embolava meio de campo. Botava 6 jogadores no meio de campo. Desses 6 jogadores, 2 conseguiam ir na defesa, ajudar na defesa, e 2 conseguiam ajudar no ataque. Tá? Então, essa foi a segunda formação que foi criada. E foi bastante usada. Quando ela entrou, cara, que aí começaram a jogar a WM contra a 1-8, a 1-8 não tinha chance, porque era muito desorganizado. Entendeu? Era todo mundo lá na frente. E os caras, eles até conseguiam atacar, mas quando pegava a bola, passava a bola rapidinho e era gol de contra-ataque. Não tinha muito o que fazer. Aí, coisa boa, o que a gente faz? Copia. Logo, logo, estava todo mundo usando o WM. Tá? Aí, ali no texto, eu cito 2 formações, né? Que formavam a WM. Depois veio o 4-2-4. O que é 4-2-4? 4 na defesa, parte sempre da defesa, tá, galera? 2 no meio campo e 4 no ataque. Tá? Não vou dar minha opinião sobre essa formação. Vou dar sim. Eu acho que o meio campo fica muito... A ligação do meio campo fica muito fraca. Tá? Eu acho que falta um jogador ali no meio de campo. Então, eu poderia até jogar o 4-2-4, mas eu mesclaria com o 4-4-2.
2 jogadores, eles desceriam para fazer o meio de campo e auxiliariam no ataque depois. Eu faria isso. Aí essa característica, ela já existe, eu não sou o primeiro a pensar, mas ela é uma variação desse estilo de jogo, tá? O 4-3-3, 4 na defesa, 3 jogadores no meio de campo e 3 jogadores no ataque, tá? Ali no conteúdo, fala a história em que o ano em que ele foi inventado, quem foi o cara que inventou, que aí vocês dão uma olhadinha lá e vocês conseguem pegar isso, tá? Embora esse tipo de coisa de quem inventou o ano, eu não costumo perguntar. Prefiro que vocês entendam no jogo a questão do posicionamento do futebol, para que vocês consigam se colocar dentro do campo, né? Mais para frente a gente vai fazer uma análise com isso, quando voltar, porque vai voltar. Aí vocês me lembram e eu quero fazer isso, eu quero fazer uma análise para o futsal. Essa troca do posicionamento para o futsal, que é o que a gente mais joga. Permitir. Tá? O 4-4-2, que tipo assim, eu não sei vocês, cara, mas quando eu jogava botão, futebol eu não jogava, mas botão eu jogava, né? Futebol de mesa, aquele joguinho de botão. Era o posicionamento que eu fazia. Sempre. Era o 4-4-2. Né? Por quê? Porque eu conseguia lançar bem a bola para o atacante, e se eu conseguisse passar a bola para o atacante conseguia fazer o golzinho jogando botão. Adoro jogar botão, tá? É o futebol de preguiçoso, não precisa correr atrás da bola. Mas é legal pra caramba. Tem uns botão massa. E a sexta, última, mas nem por isso menos importante, a 3-5-2. Vocês estão vendo que eu estou colando aqui, né? Então, já que... vocês estão vendo aqui que eu estou dando uma coladinha aqui e volto para falar com vocês, né? Olha só, eu não vou pedir para vocês decorarem os 6, tá? Mas se eu perguntar a cada um deles, qual deles, digamos que a gente faça uma prova bimestral e vocês vão ter que ter isso na cabeça. Vocês vão ter que saber identificar qual deles é qual. Né? Então, se vocês conseguirem saber que um 3-4-3, 3-5-2, que era o que eu estava lá, né? O 3-5-2 são 3 jogadores na defesa, 5 jogadores no meio de campo, para embolar bem o meio de campo, né? E 2 jogadores no ataque, que vão ficar se movimentando pra caramba, para sair da marcação e conseguir ficar num lugar livre para receber a bola e fazer o gol, tá jogo, você já sabe tudo que eu queria. Né? Quando a gente voltar para a escola, aí a gente vai trabalhar essas questões de posicionamento, mas mais voltada ao futsal, não voltada ao futebol, porque o futebol ele precisa do campo. Senão fica muita gente no espaço e a gente não consegue trabalhar. Mas dá para fazer um pibolinho humano. Fica bem legal também. Tá? Eu pedi no conteúdo para vocês explicarem. Olha, eu acredito que todo ano tenha futebol de alguma forma. Tá? Até porque aqui em Governador Celso Ramos, a gente tem a gincana. Então não dá para fugir muito disso. Não, mesmo que a gente não volte para a escola esse ano, entendeu? Não dá para fugir muito disso. Porque dentro da gincana se trabalha, se joga o futebol. Então seria sacanagem uma turma não ver o futebol nem para jogar a gincana. A gente tem que se manter jogando para conseguir jogar, senão a gente perde a habilidade, né? Assim como o vôlei, assim como o handebol, a gente não dá para tirar, entendeu? Acontece que o nosso conteúdo, a gente vai trabalhar outros conteúdos além do futebol, vôlei, basquete e handebol.
tá? Nós vamos ter outras coisas também, mas nós vamos ver o futebol, nós vamos ver, e aquele pessoal que por acaso se interesse mais e queira desenvolver melhor a sua habilidade, né? Porque o objetivo da escola não é transformar alunos em craques, tá, gente? É apresentar os esportes para vocês, tá bom? E aí, aquilo que o cara gostar de fazer, ele vai fazer a sua aula. Tipo, sei lá, o cara gosta do karatê. Eu falo do karatê na aula. Eu não posso parar a aula inteira para ensinar o cara a ser faixa preta, né? Até porque eu também não sou faixa preta, vou ter que ser faixa preta primeiro. Mas aí a gente chama professor de história. Professor de história é faixa preta e karatê, né? Mas eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai apresentar o karatê. Se o cara curtir, o cara vai procurar um local que ensine karatê e o cara vai aprender. O cara curtiu o futebol. Ele tem que procurar melhorar o futebol como esporte, como atividade. Ele vai procurar um lugar que tenha uma escolinha de futebol. Ele vai aprender. Né? É assim que a gente vai ligar. Eu quero apresentar para vocês o máximo de esportes que eu conseguir. Tá? Aí eu pergunto pro pessoal sobre as regras, né? Essa daí eu não sei, mas eu acho que eu fui um pouco sacana. Em perguntar pra galera me explicar o jogo, a jogada de impedimento. Tá? Tenho certeza que eu passei para quem foi meu aluno no ano passado, mas eu também tenho consciência de que é um conteúdo que ele é difícil de explicar. Tá? Mas se a gente parar para pensar que quantos jogadores tem na linha num time de futebol? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Quantos jogadores tem na linha, não é no gol, é só na linha, num time de futebol? Vamos lá, estou ajudando, hein? Ó, né? Na linha, na linha. Quantos jogadores? Isso, 10. Teve gente que botou 2. Né? 10. Beleza. Então, na linha do impedimento, para fazer para o jogador do time adversário não estar impedido, ele não pode estar cara a cara com o goleiro. Ele não pode estar sozinho com o goleiro na hora do passe. Então, aquele ponto que é importante. Na hora do passe, tá? Tem que ter ao menos um jogador de linha entre o jogador que vai atacar e a linha de fundo. Tá certo? Então tem que ter um jogador de linha. Aí, tipo assim, a gente espera assim, que o goleiro esteja embaixo do gol, né? Então tem que ter 2 jogadores, o goleiro e mais um, entre o jogador que está atacando e a linha de fundo, na hora do passe. Tá bom? Na hora do passe. Tá? Isso aí é a característica básica do impedimento. Se eu vou passar a bola, dar um toque para frente, e o jogador estiver na banheira, ele está impedido. O que é estar na banheira? É estar ele e o goleiro ali batendo papo. Ele tem que estar atrás de um jogador de defesa. Tá? Parece simples, mas até a gente conseguir atentar a isso, tem que estar atrás de um jogador adversário. Bem isso aí. Não necessariamente um jogador de defesa, pode ter um atacante viajando lá atrás, fazendo não sei o quê, num posicionamento errado, ele viu o desenho dos posicionamentos ao contrário e ele ficou lá atrás. Né? E aí pode ter um atacante lá atrás e ele vai dar a posição, o jogador vai dar a posição para o cara. Tá? No futsal não tem impedimento. Né? No futsal não tem impedimento. Mas o futsal ele é um jogo muito rápido. Tá? É um jogo que esse contra-ataque, essa linha de contra-ataque assim
E existem formações assim que dificilmente vai estar impedido. Eles formam em losango, né? São 4 jogadores, eles formam em losango e aí eles ainda vão girando, ou formam em quadrado, aí eles ainda vão girando para dificultar a ação do time adversário. O posicionamento do futebol é um pouquinho mais difícil por ser mais rápido. O futebol de campo ele é mais lento. Os jogadores não trocam de posição. No futsal, os jogadores trocam de posição. Tá? Não, o futebol normal também é troca de passes. Né? Só que os jogadores do futebol, como o campo é muito grande, eles assumem o cuidado daquela região ali. E se o cara não fizer o cuidado direito, se ele não estiver jogando bem, tipo assim, o outro jogador adversário está passando pelo cara direto. Ele era para estar defendendo, marcando o jogador do outro time, e o jogador do outro time está jogando sozinho ali, como se ele não estivesse ali. O que que o cara vai fazer? Ou ele muda o esquema tático para fechar um pouco mais, ou ele pega aquele cara, tira e bota outro que esteja jogando melhor no lugar dele. Naquele dia o cara não está num bom momento. Né? E no futebol de salão, não. No futebol de salão, são os 4 ali, e eles, durante o jogo, durante o ataque, eles passam a bola e gira o time. Passa a bola e gira o time. Tá? Aí é um pouquinho mais complicado, mas é por causa da velocidade do jogo. A gente já fez uma vez no ano passado uma brincadeira que era toca a bola para o cara que estava no outro cone e ia correr. O cara tinha que tocar a bola para o outro antes do um chegar. Tipo, eu toquei a bola para o Rafael, que está no outro cone. Aí eu corri atrás, né, para tentar pegar o Rafael. O Rafael pegou a bola e tocou a bola para o outro cara e já saiu. E aí ele está livre de mim, mas ele vai tentar pegar o outro cara. O outro cara vai passar a bola para o outro cone. E é mais ou menos isso que acontece no futsal, entendeu? Esse giro assim, ele acontece para confundir a jogada do time adversário, porque tu não sabe quem é que está marcando e quem é que está deixando de marcar. Quando está bem organizado, o time fica bem forte. Né? Deixa eu ver o que mais. Linha de impedimento. Eu não achei. Plano mensal. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Meu Deus, estou abrindo coisa errada aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque que eu lembro dos conteúdos que eu fui corrigindo, o que eu peguei mais era esse tipo de. Foram essas 2 coisas que o pessoal errou mais. Tá? Na questão dos posicionamentos táticos. Né? A tática vocês entenderam bem, tiveram mais dificuldades em explicar a estratégia. Tá, gente? Olha só, gente. Tá, lembrei de outra coisa. A gente pode basear a estratégia, ou melhor, a gente pode basear a tática pela estratégia. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero dizer. E não a estratégia pela tática. Isso. Por quê? Porque quando eu penso na estratégia, que é a primeira coisa que eu monto, né? Eu monto a estratégia do time. Tá? A estratégia é sempre a longo prazo. Então, eu não vou montar uma estratégia para ganhar um jogo. Eu vou montar uma estratégia para ganhar um campeonato, né? Qual é o campeonato que vai valer a pena? Eu vou me dedicar mais à Copa do Brasil, ao Campeonato Brasileiro, à Libertadores, né? Isso é estratégia. Agora, depois que eu montei a minha estratégia, eu vou para a tática. A estratégia ela é formada de diversos táticas, tá? É como se a estratégia fosse, se vocês colocarem isso na prova, eu desconsidero, tá, gente? É só para tentar explicar para vocês. É como se fosse a estratégia um saquinho, dentro desse saquinho, eu não tive coragem de colocar isso no vídeo, eu usei
Professor, silenciado, professor. Deu? Deu. Falando assim, mas não desative os sons, por favor. Tá? Então, dentro do saquinho, estratégia, várias táticas de jogo, várias táticas de posicionamento, várias táticas de combinados, tá certo? Agora, o contrário não é válido. Da estratégia para a tática, tu pode pensar dessa forma. Mas da tática para a estratégia, não dá, porque a tática sozinha não forma uma estratégia, ela precisa de outras estratégias, de outras táticas, outras táticas. Tá ok? Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo para vocês aqui, olha só. Tá, nós temos uma estratégia que é o seguinte, nós vamos ganhar a gincana, né? Qual vai ser a nossa estratégia? Cara, nossas crianças são pequenas. Nos jogos de campo, eles tendem a se dar mal porque as outras escolas são bem maiores do que os nossos alunos, são mais fortes, né? É bem isso mesmo, né, Luiz Eduardo? São mais fortes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se esforçar ao máximo onde esse tamanho não faz diferença. Isso é estratégia. Então, o que a gente tem que ganhar? A gente tem que ganhar naquelas provas em que o tamanho não faça diferença, que não são os jogos, que são as atividades, que são, tipo, conseguir o maior número de alimentos não perecíveis, entendeu? De soletrar, de montar quebra-cabeça, esse tipo de coisa. Né? Se a gente conseguir ir bem nessas atividades, aí a gente treina mais nessas atividades. Por quê? Porque não adianta colocar, tipo assim, um aluno jogar o oitavo ano lá, né? Aí tem um aluno bem pequenininho, bem magrinho, que joga bem até, mas ele é bem pequenininho, bem magrinho. E tem um outro lá que é um jotalhão no outro time. O cara vai chegar junto desse pequenininho, vai magrinho, mas é duas. O cara não passa duas vezes pelo grandão, tá? O Weigartner vai lá tocando a bola, vai guiando a bola, ele já é pequenininho, é rápido, então a gente já bota ele no ataque. O cara da defesa, ele é pesadão, o Weigartner passou a primeira vez, não vai passar a segunda. Não vai. Entendeu? O cara vai dar só uma trombadinha nele que não vai nem fazer força. E aí ele pode se machucar, né? E não vai conseguir passar muitas vezes. Porque o cara vai sempre chegar junto, sempre chegar com peso, que é a vantagem dele sobre o Weigartner pela diferença de tamanho. Estou pegando o Weigartner como exemplo, né? Aí eu boto a Leandra também como dupla de ataque, o Weigartner e a Leandra. Né? Já que a Leandra se meteu na conversa ali, vai ser esmagada, eu vou botar os dois juntos ali. Aí, pronto, acabou-se nosso ataque. Pode jogar muito bem, pode ser coisa, pode ter uma boa habilidade, pode ser rápido. Mas no caso do futebol, por exemplo, não tem corpo. Então vai tomar pancada dos quatro jogadores, dos dois jogadores que vão estar ali na defesa, que são mais pesados, né? Então o que a gente vai fazer? Vai jogar o futebol, lógico, não vou deixar de jogar o futebol, porque se eu deixar eu sou punido. Então, eu vou botar o time, a gente vai jogar na manhã, porque a gente não quer nem se machucar, e se a gente, aquilo que a gente conseguir ganhar, ganhou, beleza? Vamos curtir, vamos brincar. Não é jogar como derrotado, tá, gente? Não é isso. Porque tudo que vier é lucro, tem que jogar para ganhar, né? Mas eu vou me dedicar àquelas atividades que eu tenho mais chance de ganhar. A minha equipe consegue se articular bem, a gente consegue participar dos caça ao tesouro bem, a gente consegue participar das tarefas que tem bem, das partes de raciocínio bem, né? Então, seguindo essa estratégia, a gente vai começar a montar
as nossas táticas. Quais são as táticas? Fulano é bom no xadrez. Então, como tática, a gente vai colocar o fulano a treinar o xadrez. Entendeu? A fulana, Joaninha, ela é boa em quebra-cabeça. Então, ela vai brincar com quebra-cabeça durante um bom tempo para poder... A gente já sabe qual é o quebra-cabeça que vai ser montado, aquelas de pecinha para encaixar, né? Então, vamos colocar o pessoal a montar o quebra-cabeça, vamos ver quem é que se sai melhor, vamos ver quem é que monta mais rápido. Se tiver o joguinho do copinho, eu nunca soube brincar daquilo, gente. Tá? A gente vai pegar o pessoal também que se desempenha bem. Cada ponto desse que vai ser trabalhado é tática. Agora, pensando da estratégia para a tática. Se eu pensar da tática para a estratégia, dá. Peguei o copinho. Só o copinho eu consigo montar toda a estratégia de jogo? Não, não dá para voltar. Tá? Porque alguém colocou lá no conteúdo, estou falando isso porque alguém colocou lá nos exercícios, né? Colocou tudo certinho. E aí ele colocou lá um e vice-versa. Significa que de trás para frente também vale. Não vale. Só vale da estratégia para a tática. A gente monta primeiro o macro para depois ver o que necessita para o micro. Tá? Eu estou angustiado com a Leandra fazendo língua para mim. Eu estou olhando assim, eu estou com vontade de fazer língua para ela também. Tá? Aí, isso daqui era uma coisa que eu acho importante, que vocês compreendam, que vocês entendam, tá? Pensar que a estratégia é sempre no macro, a tática é no micro. A estratégia é a longo prazo. Então, para montar um plano estratégico para ganhar a gincana, a gente não pode montar um plano estratégico 3 dias depois que começou a gincana, ou um dia antes que começou a gincana. A gente tem que começar a conversar a gincana para ver o que a gente vai fazer, conhecer os nossos adversários e tal, já no início do ano, se a gente quer ganhar a gincana. Né? Ver o que foi feito na gincana do ano passado, ver como é que eles jogaram, se eles jogaram direitinho ou se tentaram dar o golpe, para ver como é que a gente vai ter que se organizar. Quando começa a gincana, a gente vai para os esquemas táticos. Quem é que vai jogar futebol? Quem é que vai jogar basquete? Quem é que vai jogar handebol? Quantos alunos a gente precisa para fazer isso? Quantos alunos a gente precisa para fazer aquilo? Ficou mais fácil de entender? Acho que ficou, né? Tá bom, então. O que mais que... Alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão do questionário? Não? Tá de boa? Eu não, Leandro, eu não sei, tá? Eduardo Cruz Silvério, tu não sabes, tem dúvida, Eduardo? Fizeste o questionário? Tá, as atividades eu estou finalizando a correção e aí a gente já vai dando. Ainda não? Não perde muito tempo, cara, porque amanhã começa. Amanhã vai ser liberada a outra trilha, tá? Amanhã já começamos com luta de novo, tá? Luta de novo. Amanhã a gente começa com lutas ocidentais. A gente vai falar sobre o pancrácio. Pancrácio. Ele é o vô do boxe, tá? Era um pouco mais malinho, mas malzinho, assim, malvadinho. E o pancrácio antigo, né? O pancrácio novo, ele é menos maligno. E a gente vai falar sobre a luta livre. Eles chamam de wrestling, tá? Aí a gente vai fazer uma analogia da luta com a briga também, tá? Tentar diferenciar a luta e a briga.
né? Que é a principal característica que todo esporte tem que ter, é querer se distanciar. O esporte de luta se distancia o máximo que pode de briga, tá? Quando ele quer se referir à briga, ele fala em defesa. Alguém vem te agredir, tu se defende e sai fora. Tu se defende e sai fora, né? Agora falei o que eu considerei importante pelo que eu vi dos conteúdos que eu estava corrigindo, e agora é com você. Não, não é tu mete a porrada, é tu se defende. Porque depois que tu bate a primeira, cara, se tu se deixar levar por essa de meter a porrada, tu não vai dar só uma, entendeu? E eu vou te falar bem a verdade, eu como praticante de judô que eu fui, apanhava bastante no judô, era bem legal, tá? Quando o cara vem para te bater e o cara acha que tu vai empurrar e tu puxa o cara e tu vê o cara se estabacando no chão por uns segundos, depois tu vira e sai correndo, né? É muito legal. Depois tu vira e sai correndo, né? Aí eu não corria porque o cara me pegava na corrida. Eu não corria muito rápido assim, era meio pesadinho. Fui vice-campeão em karatê. Sabia que o meu pai, o meu padrasto, ele fez taekwondo, né? E aí ele era mais novo do que o irmão dele que também fazia taekwondo. Aí os dois iam pro campeonato, no mesmo peso e tal. E quando os dois se encontravam na chave, o irmão mais velho se segurava porque era o irmão mais novo, né? E aí o meu padrasto, o bicho pulava no cara assim, enchia o irmão de pau, velho. E aí o meu padrasto tinha o quarto dele cheio de, de medalha, de troféu, assim, e o meu tio Drasto tinha menos, né? Porque era mais retraído, assim. Mas, se tu olha pro meu padrasto hoje, tu não diz que aquele cara lutou alguma vez na vida, porque tá parecendo um ursinho de pelúcia, de tão redondo. É. As pessoas vão envelhecendo, vão parando de fazer esporte, vão cuidando um pouco mais da vida e o corpo vai envelhecendo. As pessoas que reservam um tempinho para continuar cuidando do corpo e praticando, eu gosto de falar a palavra brincar. Eu não gosto de perder essa parte assim, né? E continua brincando, fazendo o esporte que gosta, o corpo envelhece um pouco mais devagar, né? Quem nunca começou a fazer não consegue parar. Quem nunca começou a fazer não consegue parar, isso é uma verdade. Mas eu acho que tu não quis dizer isso, eu acho que tu quis dizer o contrário, né? Quem pratica esporte já há bastante tempo tem dificuldade. Não, é isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. Quem nunca, então tá certo. Quem nunca começou a fazer não consegue parar, não fez, né? Não vai parar. Mas acontece. Eu, enquanto praticante de atividade física, eu tive que parar algumas vezes, mas a gente acaba voltando, né? E aí a gente acaba se policiando para se tornar cada vez melhor, tá? É a vantagem, né? Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui no conteúdo. Depende, acabou sendo expulso pelo ar. Não, acho que era isso. Pessoal, se eu perguntar para vocês numa prova, vocês têm condições de me responder o que é um esquema tático e o que é uma estratégia?
e o que é uma técnica? Tá? Aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei para o 7º ano. Olha só, vocês têm que procurar o máximo de informação possível, tá? Sobre um conteúdo que vocês queiram aprender. Eu mandei o conteúdo para vocês via o ou impresso ou lá na plataforma 1, né? Aí eu mandei o conteúdo para vocês. Tá escrito. Vocês podem procurar no YouTube alguns vídeos que ajudem na explicação também. Estou falando de vídeo porque é visual. Tem lá o que eu falei, né, nas minhas aulas, é um vídeo, mas existem outros que é visual, tá? Não é leitura, é filme. É outra forma de estudar. Vocês podem pegar um áudio que explique, é auditivo, tá? E vocês têm que pensar sobre o assunto, lógico, né? Tem que pensar sobre o assunto, tentar juntar todas essas formas de estudar. Isso vai fazer com que vocês aprendam, tá? Isso vai fazer com que vocês aprendam. Vocês têm que vivenciar aquele conteúdo, de alguma forma, do jeito que der. Mas tem que vivenciar aquele conteúdo, tá? Dessa forma, a gente consegue discutir. Eu não quero um texto, quando eu perguntar para vocês o que é estratégia, que vocês façam. Alguém aqui viu o vídeo que eu postei? O meu vídeo? Eu fui obrigado a colocar, porque tem uma cena do filme Tropa de Elite, em que o Capitão Nascimento está dando o conceito de estratégia. E aí ele fala assim, estratégia. Mas numa voz assim, que quando ele fala estratégia, meu olho fecha. Né? Agora, quando ele fala estratégia, meu olho fecha. Tá? E aí ele começa. Estratégia do grego, estratégia do não sei o quê. Aí ele foi fazendo uma leitura bem maçante, né? Dos conceitos de estratégia. Dos conceitos, não. Das palavras ao redor do mundo que significam estratégia. Daqui a pouco tem sempre um, né? Tem sempre um que diz assim, capitão, o 02 está dormindo, capitão. Aí o que ele faz? Ele cata uma granada, puxa o pino, bota na mão do cara e diz assim, 02, se tu soltar essa granada, tu vai morrer. O cara que está do teu lado vai morrer. Eu vou morrer. Vai todo mundo morrer, 02. E a gente não quer morrer. Então, a culpa vai ser tua. Segura a granada até. Pergunta se ele dormiu no resto do. É maldade e tal, eu ri nessa cena, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Nunca mais vai ficar 3 dias sem dormir. Mas a ideia, tá, o conceito ele não queria que as pessoas aprendessem o que era estratégia, tá? Ele queria que as pessoas continuassem acordadas, independente do que estivessem fazendo, né? Porque para aquilo que era importante naquele momento, né? Eu tô vendo. Mas ali, né, eu não quero que vocês peguem um conceito pré-definido de estratégia, decorem e me tragam o que é estratégia. Eu quero que vocês possam até ter que dar uma olhada para relembrar o que é estratégia num futuro distante, mas que vocês entendam o que é estratégia. Que vocês tragam para vocês o que é estratégia. Para que vocês montem estratégias para estudar. Para que vocês montem esquemas táticos para poder. Estratégias para estudar, não, estratégias para passar de ano. Para que vocês montem esquemas táticos para conseguir estudar para a prova. Entendeu? Então, é nesse. E se tivesse dormindo, era para continuar acordado. Também é verdade, né? Então, é nesse sentido que vocês consigam me explicar com as palavras de vocês, tá?
Mesmo falando isso em todas as aulas, tem bastante gente ainda copiando textos. Não é essa a minha intenção, tá? A minha intenção é que vocês discutam aquele conteúdo. Que vocês entendam aquele conteúdo, que vocês consigam, tipo assim, como se vocês tivessem chegado em casa e tivessem aprendido uma coisa muito legal que vocês gostaram muito e vocês disseram assim, pô, pai, eu aprendi um negócio, pô, pai, né? Pô, mãe, eu aprendi um negócio muito legal lá na aula do Marcão, na aula de qualquer aluno que fosse, que vocês tiveram aula lá, que vocês gostaram. Ele falava sobre estratégia, uma matéria muito legal, e aí vocês explicam o que é estratégia, e aí vocês conseguem mostrar, né, de acordo com o que vocês entenderam, o que é cada coisa. Tá? É isso que eu quero, que a gente consiga discutir, que vocês não precisam andar com o livro, com a apostila, embaixo do braço, e para que, se por acaso a gente comece a conversar sobre estratégia, vocês tenham que pegar isso. Tá? É isso que eu quero para vocês. A gente começou um pouquinho mais tarde, então a gente está terminando também um pouquinho mais tarde. Tá bom? Marcão, alguém tem mais alguma dúvida? Na boca, cara. Celular chato que fica pitando o tempo todo. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, então, queria dizer só que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Estou rezando logo para essa pandemia acabar, para a gente voltar a ter aula aqui na escola, para a gente poder bater uma bolinha e conversar junto. Tá certo? Então, segunda-feira a gente volta a conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem lá no ON. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, né? E aí a gente vai tirando as nossas dúvidas por lá também. Tá ok? Beijo do gordo. Tchau, tchau. Como é que explica aqui? Tá aqui. Tu tem que esperar sempre sair todo mundo. Aham. Sair todo mundo. Eu só vou parar de gravar aqui, porque senão isso eu esqueço